Então, Nathalie Toiani, é isso? É Nathalie. Nathalie Toiani. Nathalie Toiani, seja muito bem-vinda. Gratidão. Pode puxar aqui esse microfone. Arro a vocês, a todos aí que estão em casa, estão assistindo a gente. Primeiro, né, um desafio, porque é a primeira vez que eu vou fazer o ritual do cacau ao vivo. Já fiz inúmeras vezes, só que escondido. E agora a gente está colocando aí para... Assim? Aí, Pronto. E agora a gente está colocando aí para que todo mundo possa ver. E entender também que o ritual do cacau vocês podem estar fazendo em casa. É muito mais, né, forte, muito mais potente quando se faz numa cerimônia. Mas é uma coisa que você pode fazer em casa quando você se sentir angustiado, com medo, com raiva de alguém. Oh, que Antes legal. de brigar com a pessoa, faça um cacaucito. Aí passa tudo. Aí passa tudo. Muito bem, mas antes de a gente começar as partes ritualísticas, que tem muita coisa legal aqui. Já vi que tem um tambor incrível, não sei nem se dá pra ver lá. O Vagnão vai colocar aqui, ó, em close ali, ó. Coloca na câmera dela pra ver bonitinho. Aê, olha só. Um tambor xamã. O que é? Um Pégaso e uma pantera? É Pégaso e uma pantera. São meus dois animais de poder, que quando a gente faz a construção de tambor, né? Quem fez essa construção para mim foi o Tony Paixão. Uhum. O Tony, o Lino e o Sal foram os três que trouxeram o xamanismo norte-americano para o Brasil há 30 anos atrás. Eu estava nascendo. Uhum. E aí hoje eu tive o prazer, já tem uns 10 anos, eu, né, desenvolvo minhas técnicas xamânicas com eles. E aí... temos aqui o tambor, que é feito uma jornada xamânica na construção, e aí ele pinta e depois faz o nascimento do tambor, que é feito depois de uma semana, 2 semanas, perante o fogo. Então, eu achei incrível que o tambor ele tá acordado, tá? Normalmente, gente, eu tenho que acordar ele com fogo. E ele chegou em São Paulo e já ficou ligadaço aqui, já ficou ligado. Você vê que a própria energia de São Paulo já deixou ele acordado. Como que é esse negócio de acordar o tambor? Porque o tambor é um ser vivo, né? Ah. A gente considera o tambor um ser vivo que a gente conecta com a Mãe Terra. Uhum. Então, o couro dele dorme. E aí a gente fala que o tambor dormiu. E para acordar é preciso colocar ele perante o fogo, porque aí o couro estica e você consegue fazer o som, senão o som não sai. Coisa incrível. Nós já tivemos uma pequena experiência com o tambor aqui, foi das melhores de todas. Então, esperem por coisas incríveis que vai acontecer aqui, né? E outros rituais. Mas antes de a gente começar a falar dos rituais e tudo, eu queria saber de você como que começou essa parte do xamanismo, desse período desde criança, foi mais depois que você já cresceu, como é que rolou tudo isso aí? Então, eu nasci em Goiânia, eu tenho, né, ancestralidade, meu bisavô, Chavante, mas eu não nasci de fato em tribo. Nasci normal, no hospital. E aí eu fui para Espanha, eu tinha 4 anos de idade, eu fui para a Europa com a minha mãe. Então, eu morei na Holanda, morei na Espanha, me iniciei no reiki tradicional com 15 anos na Espanha. Aí lá fazia práticas com reiki dentro de presídios, hospitais. Até então não tinha esse contato com o xamanismo. Quando eu voltei, que eu retornei às origens, que bateu um negócio na minha cabeça, eu tenho que voltar às minhas essências, às minhas origens, foi quando eu conheci os índios da tribo Funiô, né? O Tafkiá, o Flídio, a Ponai, Fulicá, que são a galera que me acolheu e foi me introduzindo nesse universo xamânico, isso há 10 anos atrás, tá? Junto com Edno Serafim também, que trabalha no Rio de Janeiro com xamanismo e yoga. E aí eu não parei. Recebi já 25 índios lá em casa, eu morava numa casa e aí tinha um terraço e eles iam pedindo para ficar, porque durante o mês de abril eles vão para o Rio para trabalhar. E aí foi ficando 1, 2, quando eu vi, final de abril tinha 25 índios lá em casa. A minha mãe quase já doida da cabeça, mas assim, isso serviu muito como experiência para mim, eu fui crescendo, depois eu fui para a tribo, me iniciei no clã do Jaguar, pelo Tafkiá, pelo clã, né, do Jaguar dele, que lá na tribo é feito por clãs, então cada índio pertence a um clã. E aí com isso me deu essa permissão espiritual para estar levando para todos vocês. E o guru até me perguntou, mas pode passar, pode falar, você pode se pintar por não ter nascido em tribo? E o Tafkiá é justamente isso que ele traz pra gente, essa volta para casa, né? E a gente está trabalhando nisso, para que todas as pessoas possam voltar para suas essências e que não tenha sempre o pano preto por cima disso. Porque só quando todo mundo voltar a ser nativo novamente que o planeta irá melhorar, né? Porque a gente vai seguir uns preceitos e uns fundamentos nativos que nossos ancestrais seguiam. Naquela época tudo era
em perfeita harmonia. E a gente foi se perdendo, então quando a gente retornar a isso, todos os seres retornar à casa, né, que é chamado no xamanismo, do caminho sagrado, a volta para casa, quando todo mundo retornar à casa, é quando nascerá uma nova terra. Faz sentido. Na hora que ela falou que ela recebeu 25 índios... Deu um choque. Não, porque normalmente quando alguém fala assim, não, eu recebi um índio, quer dizer que a pessoa... Quando nossos convidados, não é? Não, eu recebi um índio. Tudo bem, o índio incorporou, recebi um índio, ele se comunicou, uma entidade e tal. Eu achei que você estava falando disso, que você recebeu uma entidade de 25... Encarnado. 25 entidades indígenas. São encarnados mesmo. Pessoa mesmo. Pessoa mesmo. Fisicamente Eu falando. tenho os espirituais, né, que eu trabalho muito com a egrégora norte-americana. Meu caminho dentro do xamanismo é xamanismo norte-americano. Mas tem os encarnados, de fato, que estão comigo e que estão sempre trabalhando junto em rituais, em pagelança. A gente oferece no Rio de Janeiro, né, pagelança, rituais de cura, ritual do cacau. E o xamanismo que você falou, então, é norte-americano. É porque tem várias vertentes, né? Eu dou aula de xamanismo e tem uma aula que é só sobre as vertentes do xamanismo. Então, nós temos o siberiano, o africano, o europeu, australiano, tem muito xamanismo, norte-americano, mexicano, peruano, chileno, brasileiro. Então, por exemplo, as práticas ritualísticas da região amazônica são apenas da região amazônica. Se você for num xamanismo siberiano, são outras práticas ritualísticas. E o norte-americano, assim, né, também. Inclusive, falam, né, que o candomblé, hoje aqui conhecido como candomblé, é o xamanismo africano. Porque lá, não sei se vocês sabem, mas não é colocado o nome candomblé nem umbanda. Esse nome é gente que colocou. Lá eles só cultuam os orixás. E o cultuar os orixás é cultuar a natureza, ou seja, não deixa de ser xamanismo, né? Tá, então, aqui no Brasil a gente tem o nosso xamanismo também. Tem xamanismo... Mas não tem esse nome, é isso? Não, tem o xamanismo que vem da região amazônica, todas as tribos que são da região amazônica, só que tem a região nordeste, que já muda completamente as práticas. Por exemplo, as medicinas usadas na região amazônica, que é a ayahuasca, né, que todo mundo conhece, se você for para o Funiô, já não é ayahuasca mais, é jurema. Entendeu? Então, por exemplo, o Funiô não toma ayahuasca, o Funiô toma jurema. Como? É funil? Funiô. Funiô? Funiô. Tá, Funiô é uma tribo? É uma tribo de Pernambuco, que é a tribo que eu trabalho, assim, diretamente. Eles não usam ayahuasca? Não. Eles usam? Jurema. Jurema. Que é uma Mas árvore. É só o nome que muda? Não. É outro elemento. É outro elemento, é outra forma de trabalhar. Eles não têm a permissão de colocar a quantidade que eles tomam, justamente porque o pajé orientou que a civilização branca tem que ir devagar para não gerar o vício, a dependência em cima da medicina, entendeu? Então, é uma outra maneira de trabalhar. Então, de uma certa forma, cada xamanismo tem os seus rituais. Tem os seus rituais. Por isso que muita gente me conhece e fala, você toma ayahuasca, você consagra ayahuasca, trabalha... Eu falei, gente, eu tenho uma linha, uma egrégora que é norte-americana, então eu tenho que seguir uma linha de raciocínio. Se eu começar a misturar, acaba que gera uma confusão no astral. Então, eu sigo muito a questão do animal de poder, fogueira, jornada xamânica, temascal, dança do sol, que são práticas dentro do xamanismo norte-americano. Mas aí, por exemplo, lá no seu Instagram, tem uma pagelança. O que é uma pagelança? A pagelança é aquele negócio da fogueira? A pagelança é um trabalho de cura que os índios fazem, que trabalha nossos corpos mentais, espirituais, físico e emocional. Então, trabalha... Esse aqui é uma sálvia, tá, gente? Que eu tô estendendo aqui agora. Tá, então, a pagelança é um processo de cura. É um processo de cura. Mas então... É tipo um atendimento que faz com a pessoa, que vai trabalhar a cura da pessoa em todos os níveis. Vai fazer cânticos no idioma, vai fazer orações no idioma, vai passar banho de erva, vai defumar. Normalmente é feito por um pajé, né? Mas, assim... Tem alguns índios que já estão tendo a liberação de trazer esse trabalho pra gente. Acabei colocando um nome próprio, que é o Reiki Nativo. Então, a gente atende lá no Rio de Janeiro, a gente faz um trabalho social de atendimento gratuito com Reiki Nativo. E aí, esse Reiki Nativo é uma pagelança, só que não é de fato, porque não tem um pajé e não tem as orações no idioma. Mas todo o trabalho com os elementos, né, até coloquei aqui, ó, eu trouxe uma água aqui, com fumo. Trouxe a sálvia com a defumação. Tem uma vela aí que vocês vão dar daqui a pouquinho.
e traz o elemento fogo. E tem um leque, que esse aqui é um gavião real, que traz a força dos ventos, né? Dentro do xamanismo, a gente trabalha com direções sagradas. São 7 direções. Inclusive, depois eu queria ver para onde está o leste aqui, leste-oeste, para a gente poder fazer a abertura dos portais. Vocês vão entrar mesmo, né? Vamos! Não é? Já que vocês me chamaram, então a gente vai fazer Não. Aqui tem que ser imersão completa, né? Não é? É uma imersão. É que, na verdade, assim, eu tô meio em dúvida para entender como é que esse xamanismo norte-americano, como é que você faz essa mistura de xamanismo americano com a nossa pagelança brasileira. Porque eu vi lá no seu Instagram que você tem lá tem umas fotos bem bonitas assim na noite, lá com a fogueira, aqueles indígenas todos ali, aquela coisa bem brasileira mesmo. Você meio que dá uma misturada com todas Então, essas crenças? A prática de fogueira, o fogo, é visto em todos os povos, tá? Isso desde os neandertais, os primeiros seres humanos a aparecer na Terra, é visto a prática de fogueira. Então, todos os xamanismos trabalham com fogueira e com roda. O que vai mudar é que, às vezes, no norte-americano tem um certo tipo de cânticos, que eu vou cantar aqui para vocês, por exemplo, a canção do urso, que é cantado no norte-americano, e tem o brasileiro, que são outros cânticos, que eu vou cantar algumas canções também do xamanismo brasileiro. Mas muda muito os cânticos, as medicinas mudam, muda o cântico, muda, às vezes, maneira de trabalhar as direções, né? Mas é basicamente isso. Assim, tudo, gente, vocês precisam entender que tudo é a mesma coisa. Tudo parte da mesma premissa, do mesmo desenvolvimento, conexão com a natureza. Só muda diferente. Por exemplo, um xamanismo esquimó, que existe também. Lá, ele tem que se adaptar com as circunstâncias daquele ambiente. Então, não tem árvore, né? É muito gelo. Então, como é que ele vai se conectar com a natureza ali? Então, ele vai ter que trabalhar o xamanismo da maneira dele. A gente não pode, só porque não tem medicina, não tem plantas, não é xamanismo, né? O xamanismo, desde que o mundo é mundo, desde que com a construção do planeta Terra, veio o xamanismo junto. O xamanismo, a palavra xamã significa aquele que sabe, né? Então, é o ser humano que adquire uma sabedoria, um certo conhecimento. Interessante. Não, legal. Quais são todas as... digamos, as especialidades xamânicas que você tem domínio? Então, porque a gente vai fazer aqui o ritual do cacau. Sim. Esse é um ritual de vários. Sim. Você quer explicar um pouco, assim, o leque de práticas, né? De práticas e rituais que você tem domínio? Então, hoje em dia eu sou líder de cerimônia de fogueira, tá? De ritual do cacau, de atendimentos também, de pagelança, reiki nativo. E eu trabalho, e aí eu tenho parceiros que eu indico, que são líderes de Temascal. Estou falando em Temascal? Não. Temascal é uma tenda. Ou tipo um glue, já sei. Aquele que a pessoa fica suando. É. Eu já vi uns filmes com isso aí. Que o protagonista lá, ele tá com muita dúvida do que fazer, daí ele entra na tenda... Isso. Aí fica suando, assim, ele tem tipo uma alucinação meio doida. Ele é uma tenda que às vezes vai até 80 graus. Nossa. Então a pessoa entra... Ou resolve ou morre. É um renascimento. Eu lembro que na vez que eu fui, né, eu falei pro pessoal, vocês estão preparados para morrer? Porque a sensação é essa, é morte e renascimento. E as pessoas não se ligavam que realmente era isso. Aí quando chegava, caraca, Nathalie... Você realmente tem sensação de morte, né? Porque você se conecta, chega um momento que você já perde a noção do teu corpo, de tudo. Você fala, só minha alma está aqui dentro. E aí as pessoas já vão, eu mesmo já vou me jogando no chão, a grama vira uma coisa assim, meu Deus, uma grama, sabe? Tudo é muito intenso. Aí quando você sai, nossa, uma água, eu preciso de água. A respiração, tudo fica muito aflorado e muito mais... como é que eu falo? Muito mais sagrado. Interessante. Porque as pessoas têm mania de reclamar de tudo, né? E quando você para de respirar direito, para de ter a temperatura normal, você fala, não, tá tudo bem, eu vou ficar de boa com a vida. A função do Temascal justamente é essa, te leva num extremo psicológico tão forte que tudo que você acontece na sua vida depois disso, você fala, cara, eu já superei o Temascal, entendeu? O que é isso?
Então, sempre que vem uma porrada assim na minha vida, eu lembro do Temascal. Eu falo, gente, eu já superei Temascal. Então é Temascal? É Temascal e também tem um outro nome que é Tenda do Suor. Tenda do Suor. Mas dá pra morrer nessa tenda, não dá, não? Ninguém nunca morreu, Ah. mas a sensação é de quase morte. E como é que você aquece a tenda? Olha, eles preparam a pedra na fogueira, deixa a pedra ficar bem quente, tipo quase vermelha, e aí vai colocando dentro. São 32 pedras que são colocadas lá dentro, tudo fechado, escuro, você não vê nada. E aí joga água e essa água ela sobe e vai fazer um vapor. Ai. Eu gostei dessa Na tenda. primeira que você joga, Quero. já sente assim, queimando, né? Aí vem aquele trauma, às vezes, de vidas passadas, né? Quem foi queimado. Já vem aquele trauma. Aí já vem as questões emocionais, mentais, tudo à tona. Você quer sair. Caramba. Só que o grande lance é você permanecer ali dentro. Quando você permanece e supera, é o gatilho, né, na sua cabeça, que tudo você começa a superar, você se torna realmente um guerreiro. Porque todas as práticas do xamanismo é para isso. É pra gente se tornar um guerreiro, né? Interessante, porque acho que a gente fala bastante disso, né? Porque mesmo que a gente não seja um guerreiro no mundo físico, a batalha espiritual exige uma guerra interna. É verdade. Não é? Muito bom. E esse guerreiro mental que eu chamo, né? Tem um guerreiro de guerra mesmo físico e tem um guerreiro mental. É você não desistir. É você seguir nas suas conquistas. É você, se tiver um medo, você se superar. Porque é isso que o xamanismo traz pra gente. Esse guerreiro mental. De você falar assim, caraca, eu tô aqui, eu tô com medo, mas eu vou. Entendeu? Esse que eu trabalho com animal de poder, por exemplo, que eu faço, é justamente para isso. Para resgatar das pessoas essa força primitiva que está ali. Todos nós que estamos reencarnados hoje já fomos índios de uma reencarnação, lá no começo da civilização. Sim, sim. Então a gente tem isso dentro da gente, é só a gente voltar. Então, essa coisa de voltar para casa é isso, é a gente voltar para casa realmente, voltar às origens. Né? A gente perdeu, então aí vem o medo, a ambição, a ganância, a inveja, que são sentimentos de perda da identidade. E tem um trabalho dentro do xamanismo que chamado de reconstruindo a alma, né? Que é perda de alma. Porque quando a gente passa por todos os traumas da nossa vida, a gente vai perdendo a nossa alma. Porque a gente acha que a alma está dentro do corpo. Não, o que está dentro do corpo é o espírito. Existe uma alma lá fora que está conectada com o nosso corpo. E conforme a gente vai passando traumas, medos, angústia, essa alma vai ficando cada vez mais distante. E o nosso corpo, ele vira só medo. Medo, inveja, falta de confiança em si mesmo. Então, existe um trabalho que é trazer de volta a nossa alma. Que é o que o xamanismo faz muito com a gente. A reconexão com essa alma perdida. E aí, quando a gente traz ela de volta, a gente começa a lembrar que a gente é aquele nativo. Por isso que não precisa existir tanto pano preto em relação às práticas indígenas, porque todos nós, em algum momento, já fomos, né, indígenas, já passamos por aquilo.